Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, na Epístola de Judas, no versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus e guardados em Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Eu comecei orando a Deus e comecei a estudar e pedir a Deus uma palavra. E no começo, havia uma indicação em Judas 1. Quando eu vim para Judas 1, aí Deus disse, você vai pregar aqui. E eu também pensei como você, mas o que é que eu vou pregar aqui no versículo desse? Mas é simplesmente maravilhoso. Com toda a palavra de Deus, né? Essa pequena epístola, por mais que a gente humanamente ou academicamente não veja, não note, literalmente, mas Deus, como toda a palavra de Deus, Ele falou, Ele ensinou poderosamente aqui, nesse versículo. Que eu me maravilhei e com certeza vocês vão se maravilhar. A começar que é um culto que se eu fosse qualificar, eu diria que é um culto um pouco de ensino, um culto de doutrina, porque nós vamos ter um pouco de cada. Porque você vê falar muito de Judas, e a maioria dos cristãos, por incrível que pareça, ainda faz confusão entre Judas. Esse Judas que escreveu a carta, é o Judas que traiu Jesus? Então tem muita dúvida sobre isso. E Deus primeiro me ordenou que eu esclarecesse, para que vocês entrassem, né, num contexto, e aí vocês, com mais tranquilidade, receberiam uma mensagem central, que tem muito ensino. A gente vê aqui que o autor da carta, ele se apresenta com muita humildade, né? Pois ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Aí ele diz, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, para a gente tendo conhecimento, esse Judas, ele não era somente o irmão de Tiago. Esse Judas, humanamente, sanguineamente, era irmão de Jesus. Diretamente, logicamente, mas alguns ainda tinham dúvida, esse Judas não é o Judas Iscariotes, não é o Judas que traiu Jesus. Esse Judas aqui era irmão de Jesus. Mas está dizendo que é irmão de Tiago, mas ele era irmão de Jesus também. Tiago também era irmão de Jesus. Então vá gravando, porque vem uns trocadilhos de família, de palavra, que você tem que estar atento para você entender. Mas é necessário, muito maravilhoso, quando você entende. Mas apesar dele ser irmão de Jesus e irmão de Tiago, ele não disse que era irmão de Jesus. Ele disse que era irmão de Tiago. Por quê? Porque nesse momento, Judas já sabia que o fato dele ser irmão de Jesus não tinha valor nenhum para ele, irmão sanguíneo. Não tinha privilégio nenhum. Então ele citou que era irmão de Tiago.
mas não citou que era irmão de Jesus. Mateus 13:55, a gente conhece, diz assim, quando estavam falando de Jesus, Jesus fazendo os milagres, né, e tal, aí disseram assim, não é este o filho do carpinteiro? Falando com Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então aqui já confirma que ele era filho do carpinteiro, irmão de Tiago e irmão de Judas. Mas Judas não diz que é irmão dele, me diz que é irmão de Tiago. Porque, repetindo, nesse momento, Judas já queria deixar claro que o interesse dele era ser servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus, muito mais do que ser meio-irmão. Ele já começou aqui descartando o valor sanguíneo. O que fazem hoje? O cara é irmão de uma pessoa importante, ele só sou irmão de fulano de tal. Eles fazem isso, mas quando o valor é só sanguíneo, você veja como tem ensino. Eu fico maravilhado quando Deus me ensina. Porque quando ele disse isso, ele ressaltou, não, eu reconheço que eu tenho um irmão importante, Tiago. Mas eu não sou irmão de Jesus. Por mais importante que ele seja do que eu e do que Tiago, ele é tão importante que eu não posso dizer a ele que eu sou irmão dele. Eu sou servo, eu sou escravo. Marcos 6:3 diz assim, da mesma forma, em outro evangelho, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Como é que esse cara... Aqui, eles estavam pensando quem? Que Jesus era um humano só. Jesus não era Deus. Como é que pode, rapaz? Esse cara não é filho do carpinteiro? Ele não é o irmão do Judas, não é irmão do Tiago, não é o filho de Maria? As irmãs dele não vivem aqui no meio da gente? Como é que pode esse cara estar fazendo tudo isso? É só para você diferenciar o sanguíneo do espiritual. Quando você trata o espiritual e quando você trata o sanguíneo. Lá na frente você vai ver porque que Judas, quando escreveu, já não levou em consideração o sanguíneo. Mas ele se identifica como irmão de Tiago. Mas com Jesus, né, apesar dele ser irmão por parte de mãe, ele considera somente o relacionamento espiritual. E assim ele se apresenta como escravo, servo de Jesus. Ele é servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Agora, por que ele disse que era irmão de Tiago? Porque Tiago era importante. Esse Tiago aqui, era aquele Tiago que era o líder da igreja mãe em Jerusalém. Quando você fala lá de Jerusalém, que ele estava lá na liderança, é esse Tiago aqui, que era irmão de Jesus. Entendeu? Irmão de Judas. Ele era também o líder da igreja em Jerusalém, mas ele não foi sempre. Teve um momento que ele se afastou de Jesus. Como irmão sanguíneo, os dois se afastaram de Jesus como louco. Eles não reconheceram Jesus. E nem Jesus reconheceu eles. Depois, como eleitos, tanto Judas e Tiago se voltaram para Jesus, mas sanguineamente eles se separaram. Teve um momento que a família de Jesus procurou ele para prender, dizendo que ele estava doido. A família sanguínea. Teve esse momento. Então ele deixa bem claro isso. Mas eu sou irmão de Tiago. E você veja também que na Bíblia, normalmente, numa carta, né, uma pessoa mencionaria o nome de seu pai e não o nome de seu irmão. E aqui ele citou o nome do irmão Tiago. Por quê? Porque ele não acreditava que Jesus era filho de um homem e nem tampouco de uma mulher. O Jesus Deus e o Jesus homem, que era filho de uma mulher, ele não considerava, porque ele sabia que o relacionamento de carne não adiantava nada para ele, somente o relacionamento espiritual. Então foi por isso que
que ele citou o nome de Tiago como um dos fatores, né? Para as pessoas conhecer quem é ele, chamar a atenção dele. E foi interessante que foi um dos itens, me lembrando agora, que contribuiu para que a epístola de Judas fosse considerada canônica. Porque ele fez essa citação. Quando eles foram apurar e tudo, então, essa citação contribuiu, foi uma das coisas que contribuiu para que essa carta de Judas fosse considerada canônica, porque no começo não queriam aceitar. Da mesma forma, se intitulando servo de Jesus Cristo, é que Tiago se identifica na sua epístola, está vendo? Um irmão se identificou com outro irmão. Quando Tiago escreveu a carta dele, ele não se identificou como irmão de Jesus. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Você vê que coisa tremenda, maravilhosa. Como fala um só versículo. Ele conta toda uma história aqui, só pela maneira dele se manifestar. Judas era toda essa confusão, no bom sentido, é porque Judas era um nome muito comum naquela época. Tinha muito Judas. E o que ficou mais conhecido foi o Judas Iscariotes, né? Porque foi o discípulo que traiu Jesus. Olha, uma coisa interessante. Esse Judas, que estava lá como apóstolo, né, foi o que traiu e não tinha nenhum relacionamento sanguíneo nem espiritual. Ele foi levantado como filho da ira, como aquele que o instrumento para se cumprir o decreto, mas ele não tinha relacionamento nenhum, ele não tinha, ou seja, ele não tinha importância nenhuma. Esse é o Judas Iscariote, nós vamos falar um pouco sobre ele também, para que vocês entendam bem essa complexidade desses nomes. Judas e Tiago, que tem demais na Bíblia, né? E todo mundo conhece o Judas Iscariote, a ponto de pensar que é o Judas que também escreveu a carta e que fez outras coisas. Tem outro Judas. Isso é normal, porque aqui também, do Judas que nós conhecemos aqui, na prática, o que mais nós conhecemos foi o Iscariote, né? Judas Iscariote já passou um bocado por aqui. Isso aqui eu sou doutor em Judas Iscariotes. Diziam me dar um título de doutorado em Judas por honoris causa. Porque nós já vimos disso aqui, né? Na Igreja Reformada Siloé, nós conhecemos mais o Judas da família Iscariote aqui do que qualquer outro. Passaram vários, comiam pão na minha mesa, como Jesus disse. Quem é que vai trair? Aquele que comeu o pão comigo, aquele que recebeu o pão, aquele que eu der o pão. E depois, com muita ingratidão, traição, aí Jesus teve misericórdia e os tirou daqui. Porque eu confesso também que assim como nenhum discípulo sabia quem era Judas, ninguém sabia. Ninguém, só Jesus. Então, só no momento de tirar, foi que Jesus tirou. Se não tivesse tirado daqui, não tinha como. Por isso é que eu falo, todos nós, eu tive meu momento de Judas, todo mundo tem um momento de Judas. Ninguém deve se admirar disso. Todos são Judas. Lá na frente, para saber se é Judas Iscariotes ou Judas de Jesus, aí é outra história. Vai depender de como você passar na prova. Se você se rebela, se você chora, morre, se acaba, se humilha, se esbagaça e quer restauração, pronto. Aí, essa é a diferença. Mas enquanto não houver essa luta, porque a Bíblia diz que o obreiro tem que ser provado para ser aprovado. Ninguém passa numa boa assim, não. Pastor, por que é que não passa? Não passa, meu irmão. Porque
Jesus não podia me pegar aqui nas trevas e me botar aqui na luz, para que eu passar por tanto sofrimento, tanta coisa. Ele não me escolheu. Ele não me escolheu, porque ele não me pega. Não, mas é porque ele tem que cumprir o decreto. Sim, eu estou falando cumprir o decreto, estou cumprindo o decreto. Ele não pagou por mim, ele não morreu para a cruz, ele não tinha direito sobre mim. Então ele podia chegar lá e me pegar e me botar aqui e acabou, estamos conversados. E aí, por que ele não fez isso? Sabe por que ele não fez isso, meu irmão? Porque se eu chegasse aqui, automaticamente onde eu cheguei, sabe o que eu estava dizendo aqui? Eu sou bom. Eu era desmantelado, rapaz, agora eu sou um santo. Eu era isso, eu era aquilo. Porque eu não sabia o que eu passei para chegar aqui. E chegou um momento que eu disse, não dá, eu vou desistir. Eu vou desistir. Aí quando eu disse que eu ia desistir, que Deus veio no meu coração e disse, ele sabe que ele não pode mesmo, pode não, tem jeito não, está morto, está no fundo do poço, estou. Agora eu te pego, vem para cá. Agora eu boto aqui. Aí eu valorizo, porque eu sei de onde eu saí. Então você pega a sua dor que você passou como Judas e use para valorizar que hoje você não é Judas, porque Jesus lhe resgatou. Porque naturalmente você era Judas como eu era Judas. A diferença do que nós somos hoje, não porque nós fizemos alguma coisa, nem contribuímos com algo, mas porque o Deus Todo-Poderoso nos arrastou. É por isso que nós temos que passar, porque senão todo mundo ia pensar que foi por ele mesmo e ninguém ia valorizar. Mas tem outros Judas, mais conhecidos. Tem o Judas, olha, tem o Judas, filho de Tiago. Agora complicou. Porque tem o Judas, irmão de Tiago, e tem o Judas, filho de Tiago, e tem o Judas que traiu Jesus, e tem mais outro Judas que eu não vou falar aqui. E com certeza você pensar que é um só. Graças a Deus, Deus me mostrou bem direitinho, mas meu irmão, eu fiz tanta confusão, meu irmão. Quando eu dizia que o Judas era o filho de Tiago, aí era o que traiu, aí quando eu pensava que era o irmão, mas Deus me deu a sistemática bem direitinho, bem direitinho. Judas, filho de Tiago, era também apóstolo. Ele era apóstolo. Quer dizer, dos 12 apóstolos, até aí Jesus já tinha 2 irmãos. Né? O Tiago, 2 parentes, né? O Tiago, que era o irmão, e o sobrinho, que o nome era Judas também. Não é uma confusão grande, meu irmão. Mas vocês vão entender bem direitinho. Judas, filho de Tiago, era também apóstolo. E esse Judas que escreveu essa carta era o irmão de Tiago, mas não era apóstolo. Mas era irmão de Tiago. O apóstolo era Judas, mas filho de Tiago. Lucas 6, 13 e 16. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, para me dizer e mostrar a você onde está na Bíblia. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago e filho de Alfeu. Nós estamos falando em Judas. Já apareceu 2 Tiago aqui como apóstolo. Está vendo? Não é complicado? Aí ele botou que Tiago é filho de Alfeu. Por quê? Para diferenciar do outro Tiago, que lá em outro evangelho diz filho de Zebedeu. Por isso que ele fala, que ele citava o nome, quando ele citava filho de fulano, filho de... É porque tinha tantos, que você dizia assim, olha, o Tiago, mas tinha tantos, que o cara dizia, que Tiago, rapaz? Aí ele tinha que dizer, o filho de Alfeu, o filho do Zebedeu, o pai de Judas,
o irmão de Judas. Entendeu? Quer dizer, por isso que tinha essas indicações, né? Então ele diz, olha, qual era o nome dos 12? Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Por quê? Porque tinha muito Simão. Aí ele botou Pedro, para ficar Simão Pedro. E André, seu irmão, era o irmão de Pedro. Tiago e João, aqui não falou, e Zebedeu. Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. E Simão. Tu já viu aqui, meu irmão, que tinha 2 Simão também? Que era Pedro que ele acrescentou Simão, e agora Simão? Está vendo como é mais complicado quando você vai... Chamado Zelote. Por que foi chamado Zelote? Porque já tinha um Simão Pedro. Aí, então esse aqui vai ser o Simão Zelote. Chamado Zelote. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então tinha 2 Judas. Tinha 2 Simão. Um transformou, foi traidor. O outro, Judas, era filho de Tiago. E o Judas, que escreveu a carta, era o irmão de Tiago, mas não era apóstolo. Esse Judas, apóstolo, que era filho de Tiago, era aquele... Agora você vai dizer que complicou. Esse Judas apóstolo, que é filho de Tiago, era também chamado Tadeu. Mateus 10, 2, 5. Ó. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Lá disse apóstolo, aqui também. Simão, possui o nome Pedro. E André, seu irmão. Agora aí, ó. Tiago, filho de Zebedeu. Lá tinha o Tiago, filho de Alfeu, que aqui repete. E João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Entendeu? Não disse mais Judas. Então o Tadeu era filho do Tiago. Porque o Tadeu é o Judas, filho de Tiago. Está vendo? Marcos 3, 16, 19. Eis os 12 que designou. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Cadê? Cadê o outro? Tadeu. Aqui ele está como Tadeu. João 14, 22 e 24. Disse-lhe Judas, olha aí, ó. Não Iscariotes. Porque senão você não sabia que Judas disse isso. Como estava lá no meio deles, aí a Bíblia esclarece. Não, quem fez essa observação não foi o Judas Iscariotes, foi o Judas Tadeu. Está vendo de onde é que vem o nome lá da Babilônia? São Judas Tadeu. É isso aí. Que era um só. Era mesmo que dizer São Judas, Judas ou São Tadeu, Tadeu. Era um nome só. Aí eles unam, aí bota o nome de São Judas Tadeu. São Pedro Simão. São Tiago, filho de... Não dá certo você fazer isso. Isso aqui era para identificar. Né? Disse-lhe Judas, não Iscariotes. De onde procede, Senhor? Que estais para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus. Se não era o Judas, não Iscariotes, quem era? Era o apóstolo, filho de Tiago. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Você já pensou, como um versículo desse, num trocadilho de palavras, ele diz a mesma coisa, né?
Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e que o guarda, esse é o que me ama. E que o que me ama será, aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A mesma coisa Deus disse aqui. Outro Judas conhecido nas Escrituras. Eu não. Deus foi me mostrando os mais conhecidos, porque aí você tira todas as suas dúvidas quando você ouvir falar. É outro que você já ouviu falar também, é o Judas o Galileu. Esse Judas o Galileu era um revolucionário que foi morto. Ele era como esses terroristas, tinha atividades subversivas, né? Atos 5:37. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Eu vou citar mais só um Judas, porque ele é conhecido, para vocês saberem que todos eles têm diferença. É o que era chamado Judas Barsabás. Judas Barsabás. Esse Judas é o que participou no concílio de Jerusalém e foi portador de cartas às igrejas gentias. Olha como pode dar confusão. Na igreja de Jerusalém, tinha um Judas, que era filho de Tiago. Mas não foi o Judas que levou as cartas para os gentios. Foi o Judas Barsabás. Por isso que a gente tem que acompanhar bem direitinho para você saber diferenciar. Atos 15, 22, vai para o 27 e o 32. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás. Ora, se Tiago estava no meio, se manda o Judas e só de Judas, todo mundo ia dizer, foi Judas, filho de Tiago. Mas não tinha sido Judas, filho de Tiago, foi outro Judas, que era chamado Barsabás. E Silas, homens notáveis entre os irmãos. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Judas e Silas, que eram também profetas, está vendo? Não eram apóstolos. Então, Judas Barsabás não era o apóstolo Judas, irmão de Tiago, que era apóstolo também, e que era irmão de Judas, que não era apóstolo. Então, vocês entenderam bem direitinho, eu tenho certeza que vocês... Era também profeta. Consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tem também, para encerrar, que é muito importante, o Judas, nome que foi dado a primeira vez a Judá, filho de Jacó, e chefe da tribo de Judá, um ancestral de Jesus. Lucas 3, 30 e 33. Levi, filho de Simeão, Simeão, filho de Judá, Judá, filho de José, este filho de Joanã, filho de Eliaquim, Naasson, filho de Aminadab, Aminadab, filho de Admin, Admin, filho de Arni, Arni, filho de Ezon, este filho de Pés, filho de Judá. Inicialmente, na origem, era Judas. Foi o primeiro Judas. A autoidentificação de Judas como o irmão de Tiago, o que escreveu a carta se autoidentifica como irmão de Tiago, é uma grande informação para identificá-lo como autor desta carta, e não como Judas, filho de Tiago, que era apóstolo. Por isso, provavelmente, o Judas, autor dessa carta, não chama a si mesmo de apóstolo. Pelo contrário, ele cita os apóstolos, deixando claro que ele não fazia parte. Porque você tem que dizer, e você pegar versículos contextualizando, que prova que aquilo ali, que você está dizendo, está dentro da Bíblia e está contextualizado. Ora, se o Judas que escreveu a carta falou várias vezes dos apóstolos se excluindo, então ele não era apóstolo. O Judas apóstolo não era o irmão, era o filho de Tiago. Judas 1,17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele não fazia parte. Então, nós vemos claramente que nem Judas, nem Tiago
querem se identificar como irmão de Jesus. Pelo contrário, os dois se apresentam, se identificam como servos de Jesus Cristo. Apesar dos apóstolos também usarem o termo servo de Jesus, porque aqui alguém podia dizer, mas os apóstolos também se apresentam como servos de Jesus. O mesmo em si não é equivalente a apóstolos. Nós nos apresentamos como servos de Jesus, mas não somos apóstolos. Eu posso dizer, eu sou servo de Jesus, mas não sou apóstolo. Mas não posso dizer, eu sou apóstolo e servo de Jesus, porque eu sou servo, mas não sou apóstolo. Mas por que Judas e Tiago, por que eles não queriam se apresentar como irmão de Jesus? Falei no começo, é que eles queriam deixar claro que o seu parentesco com Jesus não lhe daria privilégios especiais. Por exemplo, só o parentesco de sangue com Jesus não lhe daria a graça especial, não lhe daria a salvação. Eles entenderam aquilo. Até hoje muita gente não entende isso. Eles entenderam. Como servos de Jesus, eles entenderam a mensagem que o próprio Jesus Cristo deixou registrado quando vieram lhe falar sobre seus parentes sanguíneos. Todo mundo conhece essa passagem. Mateus 12, 46, 50. Falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Estava lá de fora quem? Estava lá o Tiago, estava lá o Judas, estava lá o João, lá fora, com a mãe, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão sobre os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, isso é uma regra que Jesus deixou. Quem faz a vontade do Pai é quem obedece ao Pai. É quem tem e guarda os mandamentos. Esses é que são da família de Jesus. Não é o sangue que corre. Até hoje as pessoas se enganam. Meu irmão, sim, meu irmão. É seu irmão. Como os cachorrinhos têm irmão, são irmãos naturais. Eles foram feitos pelo sangue, pela vontade da carne. E nós não. Não fomos feitos pelo sangue, nem pela vontade do homem, nem pela vontade da carne. Mas a vontade de Deus. Nós fomos regenerados em Jesus Cristo. Esse Judas, ele foi regenerado em Jesus. Então ele não considerava a irmandade sanguínea dele, mas a espiritual. Ele deixa isso bem claro. Vocês já viram, antigamente, se falava o pai. Citava o pai, porque a mulher não tinha muito valor. Não tinha muito valor. Você viu que no caso dele, não falam do pai de Jesus. Porque eles sabiam que Deus não tinha pai. E que Maria era mãe do homem Jesus. Isso fica tão claro. Isso fica tão lógico, porque naquela cultura você não podia dizer, está aí a tua mãe, teus irmãos, porque a mulher não tinha valor. Era o pai. Todos eles, filho de fulano, filho de Zebedeu, filho de Alfeu, filho não sei de quem. Você nunca diz filha de fulana. Você nunca viu. Então, quando cita, por que não citavam Jesus, filho de José? Porque José não era pai de Jesus, Deus. E Maria era mãe de Jesus, carne. Então poderia citar filho de Maria, entendendo-se carne, não mãe de Deus, mas mãe da natureza humana. Fica muito lógico.
O maravilhoso é que você contextualiza na cultura, em tudo. Aí não tem como você desacreditar. Não tem como. Porque tudo confirma. Até uma coisa que era absurda. Eles podiam até dizer assim, sabendo que José não era o pai de Jesus, o pai de Deus, eles podiam botar, porque a lei mandava que botasse e citasse isso, mas eles não botavam. Porque quando eles diziam Maria, mãe de Jesus, ele não estava dizendo mãe de Deus, mãe do corpo. O que foi que Jesus fez? Eis aí, mulher, o teu filho. Esse aí é teu filho. Eu não, eu sou Deus. Todo o contexto mostra isso, prova isso. Mas o diabo enganando as pessoas com a idolatria, com a cegueira espiritual, não querem abrir mão, né, dos costumes, das tradições e do engano. Mas e Tiago, quem é? É feita também muita confusão com esse nome. Judas se identifica como irmão de Tiago, mas não diz qual é esse Tiago. Rapidamente vamos dizer para a gente entender. No Novo Testamento nós conhecemos vários Tiagos também. Pessoas que são identificadas como Tiago. As que mais são faladas, para você fazer uma diferença junto com Judas. Tem o Tiago, filho de Zebedeu, como a gente viu, era um dos 12 apóstolos. Mateus 10, 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro Simão, por seu nome Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Segundo Tiago, filho de Alfeu, que era outro dos 12 apóstolos. Mateus 10, 13. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, que era o Judas, irmão do Tiago. Terceiro, Tiago menor, Marcos 15, 40. Estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Aqui não tem uma confirmação, esse Tiago é tido como o mais novo da família. Tacaram o nome de Tiago também. Mas são cogitações, tem lógica, mas não encontrei ainda alguma coisa, um registro que determinasse isso. Mas ele era como menor. É como você tem um irmão mais velho que é João, o outro mais novo, aí você diz assim, João mais novo, né? Ou então João mais velho. Tem lógica. Mas não altera nada aqui. Quarto, Tiago, o pai de Judas. Lucas 6,16. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Então tinha o Tiago, filho de Judas, pai de Judas. Atos 1,13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Então tinha o Tiago, né, pai de Judas. Quinto, que era o Tiago, que era meio-irmão de Jesus. Esse quinto e último era exatamente o irmão de Judas, autor dessa carta. Isso é confirmado nos evangelhos, que nos dizem que entre os filhos de José e Maria havia Tiago e Judas, irmão do Senhor, como nós já vimos em Mateus 13,55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? À luz do Espírito Santo, essa pequena epístola de Judas, ela nos traz muitos ensinamentos, muitos. Interessante que a carta, ela não é destinada a uma igreja. Você veja que coisa tremenda. Eu ia pregar uma palavra, e a palavra me levou aqui. Quando eu cheguei aqui, Deus disse, você vai pregar aqui. Eu disse, como é que eu vou pregar num versículo desse? O que é que tem para pregar aqui? Muitos ensinos que facilitam você entender para frente, e muitos mais ensinos interessantes. Por exemplo, eu vi claro que essa carta não é destinada a uma igreja. Todas as cartas são, né? Judas não cita um destino para a carta.
como era comum fazer. Os destinatários da carta são aquelas pessoas que foram chamadas, amadas e guardadas em Deus, em Cristo Jesus. E ele desenvolve toda a carta numa estrutura tripla, que é misericórdia, paz e amor. Que era o segundo versículo, que eu pensei que quando eu botei lá, eu botei Judas 1 até 6, se eu não me engano. Quando terminou, Deus disse, não, você vai pegar só no 1. Você não vai nem para o 2. E foi dito e feito. Já feito, quando eu iniciei, eu botei lá. No final, quando eu vi já o tamanho da pregação, era só no Judas 1. Você vê como é Deus, porque eu começo sem saber. E Deus vai falando, Deus vai falando. Judas 1:1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ó, não é para a igreja tal, não é para tal, não é para Efésios, não é para Gálatas, não é para Filipenses. Aos chamados, amados de Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aí Deus me chamou a atenção para isso aqui. Esse chamado não se refere a um convite geral, a todos. Mas ele está falando da graça irresistível, destinada aos eleitos de Deus. Ele está falando da graça especial. Romanos 1:7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. Olha aqui. Chamados para ser de santos. O que é ser chamado para ser de santo? Separado para Deus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1:23 e 24. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então não foi para todos, foi para o chamado de qualquer povo, mas só para o chamado. Aí Tiago estava falando para esses que já tinham sido chamados. Tiago estava falando exclusivamente para os eleitos, mas numa sutileza tremenda, porque eu nunca tinha visto isso. Aos chamados, ele disse, eu servo, estou falando aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É muito maravilhoso. 1 Tessalonicenses 5:24, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus chama, Deus chama, Jesus dá a salvação. Vamos mais só, Tessalonicenses 2:13 e 14. Entretanto, devemos dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou para a salvação, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas, elas sentem dificuldade de aceitar a doutrina desse chamado irresistível, porque não consegue ter uma vida que demonstre claramente o que esse chamado produz. Olha, veja que coisa maravilhosa, como Deus revela no versículo só. Está falando para os chamados, para os eleitos. Não, quem é que não aceita isso? É porque esse chamado, meu irmão, ele não é por acaso não. Ele não é, quando você é chamado, que você é regenerado, que você se converte, que você se santifica, isso aí é o desenvolver da sua salvação, isso tem frutos. E Deus foi me mostrando vários frutos. Primeiro, que se você recebeu esse chamado, ele traz a comunhão com Cristo, inevitavelmente. 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus.
pelo qual fosse chamada a comunhão. O cara não pode dizer que ele está salvo se ele não tiver comunhão com o Filho de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E não tem comunhão das trevas com a luz, do profano com o santo, do pecado com o limpo, não tem. Então uma das coisas que esse chamado, eu fui chamado por Deus, então isso aqui tem que acontecer na sua vida. Você foi chamado à comunhão de Jesus. Então não pode ter pecado, porque quem tem pecado não tem comunhão com Jesus. Segundo, esse chamado produz paz. 1 Coríntios 7,15. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pastor, um dia desse você falou que Jesus não veio para trazer paz, mas espada. E agora Deus está me chamando para paz. Perfeito, perfeito. Está tudo dentro do contexto. O crente está junto com o descrente. Ou o marido endemoniado está infernizando a vida da mulher santificada. Ou a mulher endemoniada, a briguenta, a rixosa, porque Deus diz assim, é melhor viver na beira do eirado do que com a mulher rixosa na casa grande. Sabe o que é eirado, meu irmão? A parte de cima, antigamente, tinha o eirado. Era um lugar aberto, onde eles oravam eles subiam para orar. A parte mais alta era eirado. Era como se fosse uma laje, que eles iam orar lá em cima. A beira do eirado é a beira do precipício. Aí Deus disse que é melhor você viver na beira de um eirado do que numa casa grande com a mulher rixosa. É Deus que diz. Aí, um está infernizando o outro, não quer viver em paz com Deus, pois larga, rapaz. Pastor está mandando separar? Eu não, Deus. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, rapaz. Em tais casos, que caso, pastor? Quando eles desonram a Deus, quando tem um deles desonrando a Deus, não quer servir a Deus, só quer infernizar, então, não fica sujeito à servidão, à escravidão do diabo. Servidão é escravidão, não fica sujeito, rapaz, a esta megera, nem fica sujeita a este demônio. Acabou-se. Quer viver os dois com Deus? Vive com Deus. Quem não quer viver com Deus, pois então que se aparte. Deus não junta. Aí, está vendo como está no contexto? Jesus diz, eu não vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada. Aí pega um casal desse, mete a espada. Venha para cá, meu filho, que eu estou lhe chamando para paz. Olha aí. Porque o cabo estava no inferno. Aí ele tacou a espada no inferno e separou. Aí chamou o cara para paz. É? Se não for fazer a exegese, não entende. Como é que vai entender? Eu não vim para trazer paz, vim trazer a espada. Aí diz assim, estou chamando para paz. Mas é isso. Primeiro ele taca a espada e chama o que não estava na paz para a paz. É exatamente isso aí. Isso são aqueles que são eleitos, chamados, são crentes. Olha, terceiro, o chamado produz liberdade e não libertinagem. Gálatas 5,13. Porque vós, irmão, fostes chamados ao chamado. O chamado lá que ele fala, que Tiago fala, é o chamado geral. Depois ele vai dizendo chamado para cada coisa. Porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Porém, não os usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servo um dos outros, pelo amor. Você foi chamado, rapaz, foi para a liberdade, não foi para libertinagem, não. Aí tem gente que diz, eu estou na graça, eu sou livre para fazer o que quiser. Aí ele diz aqui, você foi chamado para a liberdade, não para a libertinagem. Se você foi chamado para Cristo, acabou.
a sua libertinagem, acabou sua imoralidade, acabou sua liberdade para o pecado, porque você foi chamado para Cristo para a liberdade da libertinagem. Sua vida mudou. Quarto, produz uma caminhada digna da vocação que Jesus chamou. Você foi chamado por uma vocação, então a sua caminhada tem que ser digna daquela vocação. Onde é que está isso, pastor? Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então você tem que, foi chamado? Pois então você tem que andar de maneira digna da vocação para que você foi chamado. Sexto, quem foi chamado, como Tiago botou a carta chamando, produz esperança. Efésios 4:4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados. Numa só esperança da vossa vocação. Está vendo vocação de novo? Eu fui chamado na esperança da minha vocação, que Deus me deu, que é ser santo, ter comunhão, ter paz, ter tudo. Todos os chamados. Esperança da vocação. Sétimo, produz santidade. O chamado que Tiago estava fazendo para os eleitos, inevitavelmente produz santidade. 1 Pedro 1:14-16. Como filhos da obediência, porque não são mais filhos do diabo, filhos da desobediência, para os quais está preparado o dia da ira, que a Bíblia diz. Então vocês agora, como Tiago chamou, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Você foi chamado, então acabou, rapaz. Você não tem que ter mais paixão, não. Na ignorância, você estava preso no pecado, você tinha vícios, você tinha taras, você tinha imoralidade, mas agora não tem mais, não. Você é filho da obediência, acabou. Aí diz assim, ó. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então ele chamou para ser santo, rapaz. Se você foi chamado, se você foi convertido, todas essas coisas aqui você está produzindo na sua vida. É um checklist que você tem que botar na sua casa e dizer, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço, isso aqui eu faço. Quando você botar tudinho, pronto. Agora eu sei que eu sou cristão, eu sou filho de Deus, eu estou salvo. Oitavo, produz bênção. Bênção. 1 Pedro 3:9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, olha aí, ó. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você foi chamado, cumpre tudo isso, aí você foi chamado para saber para quê? Para quando você obedece, você receber por herança o quê? Bênção. Aí o cara recebe maldição? O cara que foi chamado e recebe maldição? Então não foi chamado, rapaz. Porque quem é chamado para receber bênção. É o que a palavra diz. Produz, nono, produz a glória eterna. 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, olha aí, chamado, sempre no contexto, não muda uma palavra, vai para qualquer versículo, para qualquer livro, mas é a mesma coisa, dizendo a mesma coisa. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Para que foi que ele lhe chamou? Para a eterna glória, meu irmão. Foi para o inferno, não. Não foi para ficar em pecado, não. Então, quem é salvo, quem é eleito, quem é chamado, que está em Jesus Cristo, tem que cumprir esses requisitos, esses quesitos, tudinho. Aí termina dizendo que para a glória, eterna glória. Ó,
depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aí, glória eterna. Olha, isso aqui, eu passei horas e horas. E horas. Tinha momento que eu passava, era tempo, tentando acompanhar o raciocínio do Espírito Santo, para juntar todas essas peças. E aqui, eu me maravilho do mesmo jeito, parece que eu estou recebendo do mesmo jeito. Porque você vem, não foi 1, 2, são 9, meu irmão. 9 coisas que confirmam o que um chamado produz. Se você foi chamado, está em Cristo, você obrigatoriamente cumpre isso, porque senão você não foi chamado. É isso que a Bíblia diz aqui. Aos chamados, aí diz assim, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. É isso que me maravilha. Na palavra de Deus, em apenas uma parte de um versículo, Deus confirma toda a eleição. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão Tiago. Aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Você viu o que foi que Deus fez? Deus disse Judas, disse por que ele era servo de Jesus Cristo, por que ele está dizendo, por que ele disse que era irmão de Tiago. Numa frasezinha só. Aí disse que estava falando para os chamados, aí ele disse que os chamados tinham que produzir aquilo. Aí não parou não, eles amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, ele não era como Paulo, fundador de uma igreja, e nem oferece nenhuma evidência de ser pai espiritual de um determinado grupo de pessoas. Mas ele, sabendo a necessidade dos eleitos, lhe escreve com conselhos e palavras de encorajamento, para que estes verdadeiros cristãos se oponham à doutrina dos falsos mestres. Romanos 8, 28, 30 diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados, segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, então ele chamou, chamada é o que ele já tinha predestinado, de antemão ele já tinha conhecido, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, eu, o Filho de Deus, Jesus o primogênito, o irmão mais velho, eu fui chamado, aí então eu vou manifestar na minha vida, produzir aquilo que foi dito aqui, aí então eu vou ser parte da família de Deus, eu sou filho de Deus, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ele justificou, ele pagou, ele me limpou, ele tirou toda a minha dívida. Efésios 1, 4, 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Judas, ao escrever essa carta, já estava salvo, pois passou a crer em Jesus, seu irmão, como Messias. Antes, ele não cria. Como eu disse, a família de Jesus não cria em Jesus, no começo. No final, ele não se identifica como nada não, é como escravo. João 7, 1, 5. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram, deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Totalmente na carne, né? Pai, tu quer aparecer? Vai para lá, porque aqui não
vai fazer aí, ninguém vai ver. Vai lá para o meio da festa, rapaz, para todo mundo ver. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, rapaz. Aí o que é que diz aqui no final? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui. Os irmãos de Jesus não criam nele. Depois se submeteram a Jesus como Messias, como Salvador, como escravos de Jesus. Logicamente, Judas escreveu a carta, né? Depois que ele se converteu. Que aqui ele nem criou. Vai, pai, tu disse que é o bom? Vai lá para o meio do povo, pai. Não adianta tu estar fazendo milagre aqui não, porque tu quer aparecer, tu tem que fazer na frente do povo. Se o povo não vê, não vai acreditar. É isso aí. Até que, com o tempo, eles foram convertidos, aí confessaram e aceitaram não como irmão, mas como Senhor. Como Senhor. Então, a epístola de Judas é para os verdadeiros cristãos, meu irmão. Para aqueles que Deus chamou para ser seu povo. Para aqueles que realmente deixaram o mundo de pecado e morte e entraram no mundo da luz e da vida. Porque ele diz, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Amados em Deus Pai. Você viu porque não dava para me pegar nem o segundo versículo? Nós não terminamos nem o primeiro. Aí se eu fosse pegar o segundo, o terceiro, até o 6, onde eu botei, mas se o dia. Mas eu digo, Senhor, está bom demais. Esse aqui já foi bom demais, eu já aprendi demais, já tive gozo demais. Porque ele continuou palavra por palavra. Amados em Deus Pai. Em outra tradução, que eu também gosto, diz amados por Deus Pai. Eu gosto porque a diferença dessas duas linguagens, ela não é irreconciliável. Pelo contrário, elas se completam e se confirmam. Naquele versículo a gente conhece, quando, amados por Deus Pai, ele diz, e o outro diz, amados em Deus Pai. João 14, 21 não diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aqueles que me amam serão amados por meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Então, o será amado por meu Pai e amado em Deus Pai, dá na mesma coisa, porque nós vimos que nós somos amados por Deus e só somos verdadeiramente amados em Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, quando você se fala de amor verdadeiro, eu sou amado por Deus e eu só sou amado em Deus, por isso que as duas estão corretas. Querem dizer o seguinte, tem alguma maneira de eu ser amado se não for em Deus? Não tem. O mundo não ama a mim. Ninguém me ama. Ninguém me ama. Carnalmente, humanamente, as pessoas amam aquilo que eu tenho de bom. Rosana não me ama como ela me ama, somente pelo homem, mas ela me ama. Em Deus é muito maior do que o amor só carnal. Eu não quero o amor dela só carnal. O amor dela carnal é carnal. Ele se acaba, ele tem condições, assim como o meu por ela. Então, tanto eu sou amado por Deus, porque eu sei que Deus me ama, como eu só sou amado em Deus. Ninguém é amado verdadeiramente se não for em Deus. Porque não existe amor, porque Deus é que é amor. O outro amor que a gente conhece aqui é os interesses, é o amor, é o querer pela beleza, é o sentido de possessão, é você querer, gosta disso, gosta daquilo, mas amor mesmo, incondicional, é exclusivo, fiel e eterno, só Deus. Que é esse amor que eu creio que eu tenho pela Rosana. Até hoje, por ele se manifestar, eu não sinto alegria, eu não sinto vontade de outra fêmea. E ela me atrai. E ela me aviva. E esse amor exclusivo, intenso dessa forma, não é humano, não é carnal. Porque o humano carnal, o macho gosta de toda fêmea bonita. E o amor de Deus não. Por ele ser exclusivo, ele só gosta de uma, Cristo e a noiva.
Eu e ela. Acabou. Por isso que esses dois aqui estão tão corretos, né? Da mesma forma, Deus permitiu duas traduções que se completam: guardados em Jesus Cristo e guardados por Jesus Cristo. Aí há uma terceira tradução, porque eu gosto de botar, quando eu estou fazendo, que eu acho que é isso que Deus dá graça e força também, e não querem mais fazer, não querem mais perder tempo, né? Vai lá, um dia que eu estiver no estudo, você vê um arrumo de Bíblia aberta, um arrumo de livro aberto, e eu orando a Deus. Aí eu vou aqui, olho, boto meu pensamento, comparo com esse, comparo com aquele, até que Deus me dá paz para colocar. Esse aqui eu achei uma terceira. A terceira tradução, eu não concordei. Por quê? Foi guardados para Jesus Cristo. Ora, primeiro, guardados em Jesus Cristo. É a primeira. Essa eu achei a confirmação. Diz em João 17, 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pronto. Guardados em Jesus Cristo. Eu estou no nome do Pai, guardado, porque Jesus Cristo pediu. Que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. O resto que estava predestinado a salvar, salvou. O filho da perdição com os seus discípulos se perderam para que se cumprisse a Escritura. A segunda é guardados por Jesus Cristo. Também encontrei João 17, 12 e 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os. Protegi-os. Então, quem protege, guarda. Eu estou protegido em Jesus, eu estou guardado em Jesus. É a mesma coisa. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, guardados para Jesus Cristo, não aceitamos essa tradução porque ela não tem contexto. Nós não estamos guardados para Jesus Cristo. Nós já somos e estamos com Jesus. Estamos no final, pessoal. Porque Judas destina a carta aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. O contexto dá a entender que é para os eleitos que já foram salvos. Eu não estou ainda no mundo, mas eu sou predestinado à salvação e eu estou guardado para Jesus. Não, eu já estou guardado em Jesus. Você vê como é interessante você pedir a iluminação de Deus para você fazer a diferença, porque você tem que ter autoridade para dizer: essa tradução aqui não está dentro do contexto. Não quero nem saber quem foi o doutor que fez, porque todo mundo tem a ideia de receber ali do jeito que está, porque foi fulano de tal que traduziu. Não, senhor, eu boto diante de Deus e oro: Senhor, me mostre, o que não for teu, me mostre. Está muito claro. Ou seja, antes de sermos salvos, fundamentado na sã doutrina da predestinação, podíamos dizer que estávamos guardados por Deus para Jesus Cristo. Mas a epístola de Judas é para os eleitos, que já conheceram a verdade e foram libertos, porque a carta é exatamente contra os falsos mestres. Agora, já estamos em Jesus Cristo e somos protegidos, pois o nosso Pai, que é Deus, protege os filhos, seguidores de Jesus, contra os ataques de Satanás. João 17, 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Olha aqui, é para quem já está com Deus que o mundo odeia. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade.
É assim, e somente assim, que nós mantemos íntegros, plenos e santos, até a vinda de Jesus Cristo, nosso único Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante. É muito complicado. Tudo na palavra, por mais que você entenda, tem que ter a iluminação, tem que ter a confirmação de Deus. Porque um grande questionamento do dicotonismo e tricotonismo, né, que nós temos alma e corpo, e espírito é a mesma coisa que alma. E outros que dizem que nós temos alma, corpo e espírito. Né? Nós somos tricotomistas, apesar de grande parte dos reformados serem dicotomistas. Mas eu, com muito respeito, eu acho assim, que foi dito há muito tempo e convencionaram aquilo e agora não querem dizer, não, nós erramos. Porque o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Que eu tenho espírito, alma e corpo. É chamado de tricotomia. Alma não é a mesma cor de espírito, porque senão ele dizia aqui, que o vosso espírito, mas ele diz alma, espírito e corpo. Você está vendo como é complicado? Agora, como disseram, aí não quer voltar atrás, porque o cara que disse era muito importante e tudo. Não, vamos deixar como está. Mas não, rapaz, a gente tem que reconhecer. Quantas vezes eu já não voltei atrás e fala, Senhor, eu pensei que era uma coisa, agora o Senhor me iluminou e me mostrou no contexto que não era isso que eu estava pensando. Eu sempre digo, todas as vezes que Deus me mostrar, ou alguém me mostrar, agora me provar, me fundamentar na palavra, que eu estou errado, rapaz, eu não tenho o menor problema de me retratar em púlpito. Não tenho, mas não tenho mesmo. Ora, mas se eu reconheço que não sei de nada, que quem me dá a iluminação é Deus, então eu não corro o risco de um dia Deus não me dar e eu botar algo que não é meu? Claro que eu corro. Aí se a pessoa chegar e dizer, não, pastor, essa palavra aqui diz o que o senhor disse assim, 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 e me provar em outros contextos, na hora não tem conversa, porque eu não sou o sabido, eu sou o servo que peça a Deus para me iluminar. Aí eu vou dizer que, não, eu só tenho alma e corpo, e a minha alma é a mesma coisa do meu espírito, se Deus disse assim, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa eu dizer assim, né? Olha, você vai tomar banho, lava a cabeça, os pés e as mãos. Aí você lava só as mãos. E os pés? É a mesma coisa. Não é uma coisa não, rapaz. Pé, mão é mão. Aí ficou bem escrito. É a mesma coisa. Então nós temos que pedir a Deus a iluminação de Deus, que Deus mostre. Agora, existe essa dificuldade. Quem é que quer passar? Não sei, talvez 1h30, num versículo. Não quer, meu irmão. Quer encher linguiça. Quer atender, sabe? Agora, lê várias, mas não tem um ensino desse. Você não sai alimentado. Você não tem acadêmico, não tem negócio de inteligência. Você ouviu, o Espírito de Deus testificou. Meu Deus, eu até hoje pensei que o Judas tinha escrito essa carta, agora eu sei que não foi aquele desgraçado, ele está no inferno. A diferença é muito grande, meu irmão. É muito grande, é muito maravilhoso. Então, como vimos, o apoio escriturístico para as versões não só fortalece, como esclarece mais ainda o entendimento dos cristãos que têm sede da sã doutrina. Além disso, vemos claramente e com frequência, em todo o Novo Testamento, o cuidado de nosso Deus Pai em não diferenciar sua obra do Deus Filho. É a mesma coisa, um é o outro e o outro é o um. Isso é palavra.
Não importa que a gente passe um tempo desse para aprender um versículo, mas aprendemos. Nós podemos sair daqui, eu tenho a exegese, eu sei agora o que é que está falando esse versículo, sozinho, que literalmente não quer dizer nada, mas iluminado pelo Espírito Santo, fala tão poderosamente, tão sabiamente. Por isso é dele, do mestre, toda honra e toda glória, e não de nenhum doutor humano. Não tem capacidade, não tem nenhum homem que tenha capacidade para isso. Pelo poder do Espírito Santo que nos foi outorgado, que a graça de Deus manifesta pelo chamado, se confirme poderosamente em nosso testemunho de vida santo ao Senhor. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe. Amém.